Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E no vídeo de hoje falaremos sobre a falaciosa teologia da libertação, ou ideologia da enganação, como preferimos chamar. Este é o nosso terceiro vídeo da série sobre a teologia da libertação. Até aqui, nós já vimos que a teologia da libertação não é uma teologia, e sim uma ideologia marxista, e que não liberta ninguém, pois busca apenas os interesses do Partido Comunista e instiga uma luta de classes dentro da Santa Igreja. Vimos também que ela foi inventada, por assim dizer, pela KGB, com a intenção de destruir a igreja por dentro. E se você não assistiu ainda aos 2 primeiros vídeos dessa série, nós aconselhamos que assista, pois para entender, o que nós falaremos hoje, é fundamental absorver o conteúdo dos vídeos anteriores, para você entender a sequência, Exato. Nós vamos colocar o link da playlist aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo. E se você gostou desse tema, como já foi bastante pedido aqui no canal, deixe o seu like aí antecipado para nós, comente o que você achou desse assunto, pode sugerir também algum vídeo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações. É isso mesmo. Então, apesar da teologia da libertação ter sido criada pela KGB e aderida, digamos assim, pela Igreja Católica através de um grupo de bispos sul-americanos de esquerda, dentro da Conferência de Bispos Latino-Americanos em Medellín, na Colômbia, o teólogo peruano e sacerdote dominicano Gustavo Gutiérrez pode, com razão, ser considerado o pai da teologia da libertação por um motivo muito simples, pois ele foi o primeiro a publicar um livro com esse título em 1971. Mas como nós vimos, a teologia da libertação ela não é católica, ela é uma nova versão do cristianismo, segundo o racionalismo do teólogo protestante Rudolf Bultmann e do marxismo, usando, a seu modo, uma linguagem teológica e até dogmática, pertencente ao patrimônio da Igreja Católica, revestindo-se até de uma certa mística, para disfarçar os seus grandes erros. Voltamos ao ponto. É uma ideologia da enganação. O cardeal Josef Ratzinger foi muito claro ao afirmar o perigo deste movimento. Ele disse, abre aspas, com a análise do fenômeno da teologia da libertação, torna-se manifesto um perigo fundamental para a fé da Igreja. Sem dúvida, é preciso ter presente que um erro não pode existir se não contém um núcleo de verdade. De fato, um erro é tanto mais perigoso quanto maior for a proporção do núcleo de verdade assumida. Fecha aspas. Ou seja, eles pegam as verdades da fé contidas na revelação e não as contradizem, porém as modificam, dando uma nova interpretação a cada uma delas de acordo com a sua ideologia racionalista, humanista e marxista. Olha o perigo. E o cardeal Ratzinger continua, abre aspas, essa teologia não pretende constituir-se como um novo tratado teológico ao lado dos outros já existentes. Não pretende, por exemplo, elaborar novos aspectos da ética social da Igreja. Ela se concebe antes como uma nova hermenêutica da fé cristã, quer dizer, como nova forma de compreensão do cristianismo na sua totalidade. E por isso mesmo muda todas as formas da vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese, as opções morais, fecha aspas. Enfim, cria uma igreja paralela. São João Paulo II, em uma das suas visitas ao Brasil, afirmou que aqui havia, e eu digo que ainda há,
uma igreja paralela. No início dos anos 80, quando ele quis reprimir esse perigoso movimento inspirado no marxismo, ele procurou um assessor de confiança. Quem? Tadã! O cardeal Josef Ratzinger. Quando o cardeal tornou-se o Papa Bento XVI e realizou a sua primeira visita pastoral à América Latina, encontrou esta ameaça fundamental à fé da Igreja como uma força ativa e desafiadora em nosso continente. Nos últimos 25 anos, enquanto o Vaticano se movia para silenciar os teóricos da teologia da libertação e a Igreja reforçava sua hierarquia conservadora, os males sociais e econômicos que o movimento abordava só pioraram. Nos últimos anos, a política na região também pendeu mais para a esquerda, dando um novo ímpeto e credibilidade à demanda do movimento que a Igreja adote, a opção pelos pobres. E a gente fala em 25 anos, mas 25 anos é contando até a primeira visita do Bento XVI aqui. Depois disso já passou muito mais tempo ainda, né? Agora essa questão, Carol, dessa opção pelos pobres, a gente tem que explicar, né? Ela não é essencial da teologia da libertação, tá? E a Santa Igreja tem a sua doutrina social, que trata de todas essas realidades. Os fiéis foram enganados pela teologia da libertação, que não faz nada pelo pobre, mas empobrece a liturgia e racionaliza a fé. Hoje, cerca de 80 mil comunidades eclesiais de base operam no Brasil, a mais populosa nação católica do mundo. E quase 1 milhão de círculos bíblicos reúnem-se regularmente para ler e discutir a Escritura do ponto de vista da teologia da libertação. Olha que perigo. A teologia da libertação pretende dar uma nova interpretação global do cristianismo. Explica o cristianismo como uma praxis de libertação e pretende constituir-se ela mesma um guia para tal praxis. Mas, assim como, segundo essa teologia, toda realidade é política, também a libertação é um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. A libertação para a teologia da libertação é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. O pecado para a teologia da libertação se resume quase que só no pecado social, mas este não será arrancado como a conversão e com os sacramentos da igreja, mas com a libertação do povo pela luta política. Daí o fato de haver um laxismo moral e espiritual em muitos adeptos dessa teologia. Muitos não valorizam a celebração da Santa Missa, a não ser como uma celebração de mobilização política do povo oprimido. Não se valoriza suficientemente a oração, a confissão, a Eucaristia, o Santo Rosário, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a todas as práticas de espiritualidade tradicionais, que são, então, consideradas assim superadas e até alienantes. É verdade. Muitos jovens sacerdotes, e a gente já conheceu vários, que se formaram em seminários fortemente influenciados pela teologia da libertação, hoje deixaram o sacerdócio. Ficaram esvaziados espiritualmente. Eles não se realizaram nem no campo social e nem no campo religioso. O então cardeal Ratzinger, na época, mostrou que é difícil enfrentar este perigo da teologia da libertação, pois, como ele mesmo afirmou, os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja em chave nova, de tal modo que aqueles que leem e escutam partindo de outra visão podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo
com o acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas. O cardeal Ratzinger mostrou a inversão que se faz no papel da comunidade, povo e história para a vida da igreja. A comunidade interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra assim a sua praxis. O povo torna-se assim um conceito oposto ao de hierarquia e antítese a todas as instituições indicadas como forças da opressão. Afinal, é povo quem participa da luta de classes. A igreja popular acontece em oposição à igreja hierárquica. Por fim, o conceito de história torna-se instância hermenêutica decisiva. A história é a autêntica revelação e, portanto, a verdadeira instância hermenêutica da interpretação bíblica. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. A teologia da libertação também deturpou o conceito de reino de Deus. Esse conceito encontra-se também no centro do movimento, lido, porém, no contexto da hermenêutica marxista. Para eles, o reino não deve ser compreendido espiritualmente e nem universalmente, no sentido de uma reserva escatologicamente abstrata. Deve ser compreendido de forma partidária e voltado para a praxis. E o Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, explicou o que é a verdadeira libertação. Acerca da libertação que a evangelização anuncia e se esforça por atuar, é necessário dizer antes o seguinte, diz o Papa. Ela não pode ser limitada à simples e restrita dimensão econômica, política, social e cultural, mas deve ter em vista o homem todo, integralmente, com todas as suas dimensões, incluindo a sua abertura para o absoluto, mesmo o absoluto de Deus. Mais ainda, a Igreja tem a firme convicção de que toda a libertação temporal, toda a libertação política, mesmo que ela, porventura, se esforçasse por encontrar numa ou noutra página do Antigo ou do Novo Testamento a própria justificação, encerra em si mesma o germe da sua própria negação e desvia-se do ideal que se propõe. Por isso, mesmo que as suas motivações profundas não são as da justiça, na caridade, e porque o impulso que a arrasta não tem dimensão verdadeiramente espiritual e a sua última finalidade não é a salvação e a beatitude em Deus. A libertação que a evangelização proclama e prepara é aquela mesma que o próprio Jesus Cristo anunciou e proporcionou aos homens pelo seu sacrifício. Os adeptos da teologia da libertação, eles têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita essa teologia não trabalha pelos pobres e oprimidos. Falácia, né? E não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. E isso é um grande erro. A igreja, em seus 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz, mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso, sofre no faminto. A igreja não precisa de novos teólogos que ensinem a fazer caridade. Ela faz desde os apóstolos. A igreja é perita em humanidade, como nos diz o Papa Paulo VI. Mesmo que esse vídeo já tenha ficado um pouco longo, para que a gente não precise fazer uma parte 4, vamos então fazer um resumão para encerrar. Vamos combinar assim, tá bem, Carol? Vamos lá. A teologia da libertação não é um novo tratado teológico ao lado de outros já existentes, mas é uma nova interpretação do cristianismo que revira radicalmente as verdades da fé,
a constituição da igreja, a liturgia, a catequese e as opções morais. Todos os valores e toda a realidade são considerados do ponto de vista político. Uma teologia que não seja essencialmente política é encarada como fator de conservação dos apressários no poder. A dificuldade de se perceber esse caráter subversivo da teologia da libertação está, em grande parte, no fato de que os seus arautos continuam a usar a linguagem ascética e dogmática da igreja, embora em chave nova, e isso dá aos observadores a impressão de que estão diante do patrimônio da fé acrescido de algumas afirmações religiosas que não podem ser perigosas. Olha a enganação aí. A gravidade da teologia da libertação não é suficientemente avaliada, não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente, então fica difícil, né? Isso favorece que engane as pessoas. O cristão não pode ser de forma alguma insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão, como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da igreja, desenvolvida pelos papas, desde Leão XIII até São João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens, sem disseminar o ódio e a luta de classes. Muito bem, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que não existe cristão socialista, não existe cristão comunista, não existe cristão marxista, né? Ou você é cristão ou você é essas outras coisas aí, ok? Nós fizemos esse vídeo para responder a pergunta de um dos nossos seguidores, acabou ficando um pouco longo, dividimos em 3 partes, né? Tem aqui a playlist da Teologia da Libertação para você assistir quando você quiser. É verdade, e esse é um tema que de vez em quando a gente vai voltar a falar também aqui, né? Porque é necessário, então fiquem ligados. E ele é recorrente, né? É verdade. Então, de vez em quando a gente vai falar de Teologia da Libertação novamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quarta-feira, ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal, Orando com Padre Pio. Não perca!